Aleluia! Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, aleluia. Então, irmãos, hoje nós vamos dar início ao estudo do livro. Para a maioria aqui é novidade, eu não contei para ninguém, só para o pastor Igor. Hoje nós vamos começar o Evangelho de João, aonde nós chamaremos essa série de Caminho, Verdade e Vida. Diga comigo: Caminho, Verdade e Vida. O Evangelho de João, ele difere aos outros evangelhos que são chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles relatam fatos, acontecimentos, milagres. Eles relatam coisas semelhantes de uma narrativa de ângulos distintos e diferentes de cada evangelista. Eles focam na vida, nos milagres, focam no poder e no reino de Deus. Já o Evangelho de João, ele tem uma peculiaridade. O foco principal de João, além destes outros que os outros evangelhos trazem, o principal foco de João é falar sobre a deidade de Deus, de Jesus, ou seja, Jesus sendo Deus. Em João capítulo 1, nós somos apresentados ao início dos relatos sobre o ministério de Jesus, sob a perspectiva única do apóstolo João. Diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, João, conhecido como o discípulo amado, ele nos oferece uma abordagem mais profunda e espiritual do evangelho. O seu relato é rico em detalhes, com uma descrição exclusiva que ilumina verdades essenciais sobre quem é Cristo e o seu propósito, o propósito da sua vinda ao mundo. O ponto central deste capítulo que nós vamos ler hoje, começarmos nele hoje, é a afirmação de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a palavra viva de Deus, não apenas proclamou o reino dos céus, mas também o manifestou de forma tangível, trazendo luz às trevas interiores das pessoas. Mas eu quero trazer um tema diferente do ponto central, que vai falar da deidade de Jesus, ou seja, de Cristo ser o Verbo, ou ser a palavra encarnada. Eu quero trazer como tema da palavra dessa noite uma pergunta: somos todos filhos de Deus? João capítulo 1, versos 1 ao 3, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aqui há uma expressão: no princípio era a palavra. Refere-se diretamente ao livro de Gênesis, ao início de todas as coisas, porque a palavra Gênesis, ela significa início, ela significa princípio. E esse detalhe, ele indica que a existência da palavra, ou do verbo, quem era? Era Jesus, é Jesus. Ele não teve um começo como a criação. Jesus não foi criado. Jesus, como Deus, criou todas as coisas. Ele estava presente antes de tudo. Desde a eternidade passada,
ele estava em união com Deus. Até porque a palavra de Deus, em a sua primeira frase, o seu primeiro verbo aplicando a sua primeira ação, que diz: faça-se luz. Quando chega no homem, ele diz: façamos o homem. Façamos é plural. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade trabalhando junto. E João usa o termo palavra, que no seu original significa logos. O logos de Deus, que é Cristo, é Jesus, para ele transmitir a ideia de autoexpressão de Deus. Assim como nossas palavras, elas revelam nossos pensamentos, Jesus é a plena revelação de Deus para o mundo. Ele é o verbo vivo, Diego. Ele é a manifestação visível do Altíssimo, André. Aquele que comunica quem Deus é em essência. A palavra logos, ela significa, tem como um dos seus significados, definição. E esse primeiro versículo, ele também afirma que esses primeiros 3 versículos, e um deles diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. É como se Ele estivesse sublinhando e dizendo que Jesus foi o agente ativo na criação de todas as coisas. Nada foi criado sem Ele, reforçando assim a sua identidade como Criador junto com Deus desde o princípio. Esse início do Evangelho de João, ele ressalta a divindade de Jesus e a sua eterna relação com o Pai, preparando nós como leitores, ou aqueles que virão a ler, para entender que Ele é mais do que um simples homem. Ele é Deus de forma encarnada. O próprio Deus desceu do céu, abriu mão de sua glória e habitou entre nós. O versículo 4 ele diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. As referências à vida e luz, elas reproduzem temas fundamentais de Gênesis capítulo 3, versos 20, onde a vida e a humanidade se entrelaçam com a criação e também com a queda. A vida mencionada aqui vai além da simples existência física. É a vida eterna que Jesus oferece, a qual ilumina a alma humana e traz a verdadeira luz para o mundo. A luz em Jesus é um símbolo poderoso, como vemos ali em Lucas. Olha o que diz Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 78 e 79. Diz assim: por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. O que está falando aqui? Aonde a vinda do Messias, ela é descrita como o sol nascente. O sol nascente vai ter luz como o sol.
Aonde está o sol, não há escuridão. Nasce o dia. Essa é a luz de Cristo, que vem iluminar aqueles que estão em trevas e na sombra da morte. Essa luz representa a revelação de Deus ao mundo, a verdade e a justiça que brilham em meio à escuridão do pecado e da ignorância espiritual. Eu acho interessante que a palavra ela declara que Ele é a palavra, mas Ele também é a luz. Ai, por isso a importância, irmãos. E a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Quem é a palavra? Quem é a palavra? É Cristo, é o Logos de Deus, é Jesus, a revelação do Deus que estava tão distante, que veio habitar e mostrar quem Ele era aqui na terra. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir falar de Jesus, ouvir falar sobre a palavra que é Jesus. Por isso a importância de ouvirmos, por isso a importância de lermos a palavra, porque quando estamos lendo, estamos ouvindo ela ao mesmo tempo. Estamos lendo e estamos ouvindo. A luz que dissipa todas as trevas. Aqui, irmãos, se nós apagarmos essas luzes, vai ficar tudo escuro. Mas o que significa as trevas? Significa ausência de luz. Agora quando você vem e apaga uma luz, eu vou apagar rapidamente aqui. Você vê as trevas fazendo resistência no momento que eu apertei ali? Ou seja, a escuridão fazendo alguma resistência para aquela luz ali? E assim é. As trevas elas não fazem resistência a Jesus. Não fazem resistência a Ele. Aonde Ele chega a luz, e as trevas têm que sair. Muitas vezes as pessoas hoje potencializam as trevas, porque as trevas têm poder. Mas deixa eu falar uma coisa: onde entra a luz, as trevas não têm poder, elas têm que sair. As trevas não são resistência para Cristo. As trevas não são resistência para a verdadeira luz. A verdadeira luz de Cristo. Ou quando você vai acender um interruptor para acender as luzes da tua casa, você nota que fica brigando. Começa aquela briga da escuridão, querendo manter o lugar sem a luz. Na tua casa acontece isso. Se acontecer isso, está com problema no interruptor, está com problema na tua elétrica. Mas se você estiver com tudo certo, assim como se nós estivermos realmente com Cristo, todas as trevas elas não resistem à luz. Aonde entra a luz de Cristo? Através de quê? Da sua palavra. As trevas têm que sair. Aonde tem trevas ainda na tua vida? Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, que é o próprio Cristo encarnado, nós ouvimos essa palavra, ela acende uma lâmpada, ela acende a luz, ela traz a luz de Cristo, e as trevas são obrigadas a sair. Aonde falta luz em você? Está faltando a palavra. Aonde falta luz na minha vida, ainda está faltando a palavra, ainda está faltando Cristo. O 5 diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. A luz brilha nas trevas, e é para isso que Jesus veio à terra, para trazer a luz, para ser luz. E Ele deixou uma tarefa para nós, e Ele disse: vós também sois o sal da terra e a luz
do mundo. Nós precisamos irradiar essa luz que não é nossa, não é luz própria, é a luz dele. É a luz dele. A frase "a luz brilha nas trevas", ela significa que as trevas representam o pecado, representam a rejeição e a escuridão espiritual da humanidade. Embora essa luz ela brilhe intensamente, as trevas não a derrotaram, ou em outras versões, não a venceram. Isso significa que o poder da luz de Cristo é invencível. As forças do mal e da escuridão nunca poderão sobrepujá-la. O que significa? Ser mais forte, ser mais, prevalecer em uma briga, em uma disputa. A luz de Cristo continua a brilhar, trazendo salvação e esperança para todos aqueles que creem. Em resumo, essa passagem ela nos mostra que em Jesus encontramos tanto a vida verdadeira quanto a luz que vence qualquer trevas. Você não entendeu isso? Encontramos a vida verdadeira em Cristo e a luz que vence qualquer trevas. Pense na situação mais cabulosa, pense nas mais densas trevas que você pode imaginar. A palavra de Deus diz que elas não podem sobrepujar Jesus, não podem sobrepujar a luz de Cristo. É a luz que vence qualquer trevas, cumprindo assim as promessas antigas e manifestando o plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. O fiel arquiteto, ele arquitetou tudo. Aí ele vai falar no 6, continuando a falar dessa luz, continuando a falar do Logos de Deus, do Verbo, da Palavra encarnada que habitou entre nós. Diz assim: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Qual João? O Batista. Ele foi o homem escolhido por Deus para ser a testemunha de Jesus Cristo, a verdadeira luz do mundo. Ele foi enviado com um propósito claro: anunciar e preparar o caminho para a chegada do Messias, apontando a todos para a luz que é Cristo. Qual o papel dele? Ele veio para ser testemunha. Olha o que diz o 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. João não era a luz em si, mas o seu papel era essencial, pois ao testemunhar sobre a vinda de Jesus, ele ajudava a iluminar o caminho para que as pessoas pudessem crer. Esse é o nosso papel. Esse é o meu e o teu papel, sermos testemunhas dessa luz que não é nossa, resplandecermos uma luz que realmente é produzida aqui dentro de nós, mostrar ao mundo a esperança, o perdão, a salvação. Mostrarmos ao mundo que veio alguém que era Deus, que veio a essa terra, habitou como homem, morreu em uma cruz para que as pessoas tivessem salvação.
E eu e você somos essas testemunhas, porque essa luz que entrou no nosso coração, invadiu, tirando as trevas da nossa vida, e tem tirado até hoje ainda, e tem movido coisas no nosso coração que eram trevas e hoje são luz. João Batista, ele cumpriu fielmente a sua missão de ser o precursor. Eu e você também somos. Ele foi o precursor da primeira vinda de Jesus. Nós somos precursores da segunda vinda. Palavrinha difícil. Nós somos esses precursores da sua segunda vinda. Deixa a luz de Cristo, deixa a luz de Cristo brilhar, deixa a luz de Cristo iluminar todo o teu coração e mandar todas as trevas embora, para que você possa ser aquele que tem uma luz a brilhar, que não é sua, mas é de Cristo. A sua função era vital, mas só que ao mesmo tempo era vital, mas era limitada, já que ele próprio, ele não era a luz, ele era o mensageiro, aquele que chamava a atenção das pessoas para o verdadeiro Salvador. E aqui, irmãos, a gente tem que entrar. Quantos hoje têm ofuscado a glória de Deus? Quantos hoje têm roubado a glória de Deus? Quantos hoje têm tentado brilhar como se pudessem brilhar mais que Cristo, aparecer mais que Ele? A primeira coisa que João Batista sabia era quem ele era e qual era o propósito, o que Deus queria dele. Você sabe? Você consegue entender que você também é somente uma voz? Você também consegue entender que você é somente alguém que reproduz uma luz que não é própria? Que todos os méritos da tua vida, toda a luz que é realmente demonstrada, ela não é nossa, ela não é produzida por nós. Esse testemunho de João, ele também é evidenciado mais adiante. Em João capítulo 5, do 31 ao 47, nós vamos chegar lá. Quando nós chegarmos no capítulo 5, onde Jesus ele fala sobre as várias testemunhas que validam seu ministério, incluindo o próprio João, o João Batista. Essa ênfase demonstra como a mensagem de João foi crucial para despertar a fé em Cristo e abrir os corações para a salvação. Ei, deixa eu falar uma coisa. A importância de saber quem a gente é. Saber quem eu sou vai me levar a resultados muito maiores do que eu sou capaz de chegar. Pegue isso. Você precisa saber quem você é. João sabia que ele era um mensageiro, que ele era uma voz que demonstrava e apontava o caminho dessa luz, que iluminava a caminhada dessas pessoas para encontrarem essa maravilhosa luz que era Cristo. Quantos de nós muitas vezes dizem: eu não sei falar, mas eu não sei pregar a palavra, mas quem sou eu? Ei, você pode não ser um nada, como eu também sou um nada, mas aquele que nós servimos é tudo. Mas aquele que nós servimos é aquele que capacita cada um de nós. Ei, deixa eu falar. A nossa luz, ela não é luz verdadeira. Podemos querer demonstrar algo. Muitas vezes pessoas demonstram ter uma luz, mas só que essa luz ela desvanece rapidamente, porque é algo interpretado, é algo manipulado. Mas a luz verdadeira, ela é produzida quando eu e você temos real intimidade com Cristo. E essa real intimidade, ela não mostra quem eu sou, mostra quem Ele é e quem Ele me transformou.
Essa é a razão do Evangelho. Transformados por Cristo, restaurados por Cristo, moldados e mudados por Cristo. O versículo 9 e o 10 e o 11. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Essa passagem, ela destaca um momento profundo e impactante na história da salvação. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Essa frase se refere especificamente aqui para o povo judeu, que era um grupo escolhido por Deus para receber os pactos, a lei e as promessas do Messias, conforme mencionado em Romanos 9,4. Olha ali comigo, confere. Apóstolo Paulo dizendo aos romanos sobre os judeus: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. É importante notar que a rejeição de Jesus pelo seu próprio povo, apesar de terem todas as evidências que eram convincentes de que Cristo era o Messias, isso é um tema recorrente ao longo da primeira metade do Evangelho de João, que nós vamos ver. A rejeição de Israel. João quer aqui mostrar que Jesus, mesmo estando num mundo que ele mesmo criou, ou seja, ele estava no mundo que ele mesmo fez, o mundo de igual forma não o conheceu, evidenciando uma profunda cegueira espiritual e falta de reconhecimento. Essa rejeição, ela não foi apenas uma questão de ignorância, mas também de resistência ao cumprimento das promessas que haviam sido anunciadas ao longo da história. Desde os profetas do Antigo Testamento até as esperanças messiânicas do povo judeu. Portanto, essa passagem não só revela a dor da rejeição de Jesus, mas também destaca a urgência de reconhecer a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Mesmo que muitos tenham falhado em reconhecê-lo, o convite da fé e ao arrependimento ainda se estende a todos, independente de seu passado ou até mesmo origem. Sabe o que me chama a atenção? Que você vai notar aonde começou a escolha do povo judeu. Começou lá atrás com Abraão. Deus faz uma promessa que muitos chamavam naquele tempo de aliança, de pacto. Deus faz uma aliança com Abraão, e ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele se mostra ser Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus geracional, que dá sequência. Mas ele faz a promessa a um homem, e através daquele homem seriam benditas todas as nações da terra, como hoje elas são. O Evangelho chegou até aqui. Nós somos descendentes de Abraão, eu e você.
distantes? Sim. Mas se pegar a genealogia, nós vamos ver que nós viemos dele. Por isso que a nossa família, ela é bendita. Havia uma promessa lá atrás para Abraão. E ali começava no povo judeu, e o povo judeu que deveria de irradiar essa luz aos outros povos, tornar essa luz de Cristo conhecida para todos aqueles que ainda não o conheciam. Então, os seus o rejeitaram. O 12 diz assim: aqui, irmãos, aqui está a resposta, a pergunta e ao tema dessa palavra. Todos são filhos de Deus? Diz assim o versículo 12: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que não receberem Jesus, aqueles que não crerem em seu nome, eles somente são criaturas de Deus. Filhos é mediante a receber o Pai e a crer em seu nome. Essa referência aos filhos de Deus em João capítulo 1:12 é profundamente enraizada na tradição do Antigo Testamento, onde Israel é frequentemente caracterizado como o povo escolhido de Deus, descrito como seus filhos. Êxodo 4:22 diz assim: depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. No entanto, João traz uma nova dimensão a essa compreensão. Ele enfatiza que os verdadeiros filhos do Criador são aqueles que receberam a Jesus Cristo e creram em seu nome. Isso significa que o relacionamento com Deus não é determinado por herança genética, como o nascimento físico ou descendência ou raça, mas sim pela fé. A todos quanto creram e o receberam, deu-lhes o poder e o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, o que é crer? Quantos nas igrejas de hoje, naquelas que fazem o apelo, quantos aqui já viram isso? Quem quer aceitar Jesus, vem até a frente. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quantos muitas vezes vêm e o recebem? Naquele primeiro momento acreditam, mas quando saem daqui mostram que não creram em seu nome. Porque crer não é somente aquela fé momentânea. O crer realmente é uma ação. Ele tem que gerar uma reação minha. Ele tem que gerar uma resposta àquilo que eu estou ouvindo. Ou seja, eu ouço falar que Cristo é a luz, e agora eu caminho por ela. Eu agora obedeço essa voz. Eu obedeço esse comando, eu obedeço essa direção. Por isso que para mim, irmãos, com todo respeito aos avivalistas, a todos aqueles que faziam muitas vezes um culto ao ar livre com 1 milhão de pessoas, com 300, 400, 500 mil pessoas, aquilo era um mar de gente. E aquele evangelista, ele fazia um apelo para quem queria aceitar Jesus. O receberam, mas quando saíram dali realmente não creram em seu nome. O dia que Jesus nos encontra, irmãos, o dia em que nós o encontramos também, sei lá, se ele nos encontra ou nós o encontramos,
Só sei que Ele nos encontra de uma forma ou outra. Nós somos encontrados, ou o encontramos, vai ficar nisso. Só que existe uma coisa, que quando nós estamos com Ele, realmente temos um encontro real com Ele. Nós não queremos mais as trevas, nós queremos a maravilhosa luz. Nós queremos viver essa vida verdadeira. Que privilégio, Rivael. Que privilégio de ser chamado de filho de Deus, Amanda. Diga assim: eu sou filho. Eu sou adotado pelo papai. Eu recebi Ele. E eu creio em seu nome. Crer é uma resposta àquilo que eu ouço. É uma ação. Quantos hoje ainda nos nossos dias estão rejeitando Jesus? Talvez você nessa noite esteja pensando em pessoas que precisam. Talvez nessa noite você esteja preocupado com pessoas. Seja alguém que leva a luz para elas. Seja alguém que porta essa luz. Seja alguém como aquela candeia acesa, que ilumina uma luz que não é própria, uma luz de Cristo, mas deixa que essa luz apareça para todo aquele que está em trevas, e dissipe toda espécie de trevas que está naqueles ambientes. Seja alguém que transforma ambientes através da presença de Deus. José tinha luz. A luz de Cristo estava no coração de José. José vai à casa de Potifar, é vendido, jogado naquele poço, naquela cova, ou melhor. E eles pegam José e vendem ele para Potifar. José vai para a casa dele, trabalha lá, e diz que tudo que ele tocava prosperava. José, depois dali é acusado, em seguida a mulher de Potifar arma uma arapuca para ele, para que ele fosse preso, porque ele não quis ter relação com ela. Ela tenta agarrar ele, e aí ela vem e tenta, e fica com a sua túnica, e ele sai em disparada, pela integridade, porque ele mesmo declara no capítulo, ele diz que ele, antes de temer ao seu senhor lá, ao seu patrão, ele temia a Deus primeiramente. Ele primeiro temia a Deus, por isso que ele não pecava. E diz que ele mesmo assim é preso, injustiçado de ter cometido algo que ele não fez, e ele vai para uma cadeia. E ele lá dentro da cadeia começa a se envolver com os presos, e ele é colocado como chefe da cadeia. E tudo que ele fazia prosperava, não importava o lugar, o ambiente. Não importa onde Deus nos coloca, o que importa é o que está dentro de nós. O que importa é essa luz que dissipa todas as trevas aonde nós estamos, tia. Aonde nós adentramos com essa luz que não é nossa, é a luz dele, nos faz transformar os ambientes, através da glória de Cristo, através da presença, porque todos aqueles que creram e receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que tem as características do Pai, que tem o DNA do seu Pai. Versículo 13 diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A afirmação de que não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, sublinha a importância de uma nova natureza espiritual que se origina exclusivamente em Deus. Esse novo nascimento é acessível
a todos os que creem em Jesus, independentemente da sua origem, abrindo assim o caminho para os gentios se tornarem também filhos de Deus. Interessante que, como filhos biológicos, eu e você não podemos escolher o nosso pai. Ninguém escolheu o seu pai. Ninguém escolheu a sua mãe. Mas como cristãos, nós podemos escolher esse pai. Sermos filhos, sermos esses filhos verdadeiros dele. João 10,16 diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Essa revelação ela é crucial, pois mostra que a graça de Deus, ela é inclusiva, e que a salvação por meio de Jesus Cristo é um presente oferecido a todos, a toda a humanidade, promovendo um relacionamento íntimo com o Senhor. Assim, esse versículo não apenas reafirma a identidade dos crentes como filhos de Deus, mas também convida a todos a entrar nesse relacionamento transformador por meio da fé em Cristo. Essa mensagem de inclusão e renovação espiritual é um dos temas centrais desse Evangelho de João, revelando o profundo amor e a generosidade do Criador para com a humanidade. Convida a todos a terem um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Interessante que para muitos de nós ainda que a gente conversa, a gente às vezes usa aquela palavra o Senhor, né? O Senhor pode fazer tal coisa. E as pessoas dizem, o Senhor está no céu. Sim ou não? Ok, Ele está no céu, mas muitas vezes é a forma teológica de muitos dos nossos dias acreditarem em um Deus distante e não em um Deus de perto, um Deus que não habita em prédios, o Deus que não habita somente no mais alto céu, mas também habita dentro de corações. E é esse Deus, é esse Jesus, é isso que Ele veio à terra mostrar, que era possível que quando Ele fosse embora dessa terra, quando Ele não aqui mais estivesse, Ele disse que não nos deixaria órfãos, Ele enviaria um outro Consolador, e esse Consolador, Ele ensinaria sobre Cristo, e é isso que Ele faz, Ele mostra essa luz, que é Cristo Jesus, a todos os nossos corações. O 14 diz: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A expressão, a palavra se fez carne, ela continua a respeito do tema central de João 1:1, onde a divindade da palavra é estabelecida. É importante entendermos que essa frase ela não implica que a palavra tenha deixado de ser divina. Em vez disso, ela enfatiza a encarnação, onde a palavra, que é Jesus Cristo, assumiu a forma humana, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, Ele continuou sendo Deus aqui na terra, mas também foi homem.
a frase habitava entre nós traz um significado profundo, pois a expressão grega utilizada, que pode ser traduzida como armou sua tenda, ou tabernaculou entre nós, faz alusão à antiga prática de Deus habitar entre os israelitas no tabernáculo. Ou seja, foi construído uma tenda, um tabernáculo, que fazia com que Deus ele viesse sobre aquele lugar. Ou seja, Deus entrava para dentro daquele tabernáculo e ele habitava naquele lugar santo, ou seja, o santo dos santos, aonde o sacerdote entrava até lá. A palavra diz em Êxodo 25, 8, 9, ela diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. No passado, o Criador demonstrou sua presença ao seu povo através do tabernáculo e do templo, lugares sagrados onde ele se manifestava. Agora, essa presença ela é revelada de maneira singular no Messias, a palavra que se tornou carne, conforme João 1,17, que nós vamos ler logo adiante. Além disso, quando João menciona, nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, ele lembra as descrições da glória de Deus no Antigo Testamento. Ou seja, de que forma? Fazendo referência, trazendo referências às teofanias. O que é a palavra teofania? São manifestações de Cristo, de Deus, de Cristo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. As manifestações visíveis que aconteceram, que ocorreram no tabernáculo, no templo. A tenda, quando Moisés ia e entrava na tenda, a palavra de Deus diz que Deus ele descia numa coluna de nuvem, vinha uma nuvem que representava, e Deus falava através da nuvem, face a face com Moisés. Era uma manifestação de que ele estava presente naquele tabernáculo. Assim é também o mesmo termo utilizado, querendo dizer que Jesus Cristo, ele tabernaculou, ou seja, ele habitou entre nós. Ele estava presente aqui. Deus, da mesma forma que ele se manifestou lá no Antigo Testamento, agora ele se manifesta de forma presente através da vida de Cristo aqui na terra. É isso. A palavra grega traduzida como unigênito do Pai significa filho único. O termo único pode ser interpretado como único do tipo. Esse termo também ele é usado no texto que fala de Isaac. Hebreus 11:17 fala que embora Isaac não fosse o único filho de Abraão, ele era o único filho da promessa. Ou seja, ele era único do tipo. Ou seja, Cristo é o único do tipo. Cristo é o próprio Deus, o Filho da promessa. Jesus Cristo é o unigênito de Deus, o único que, sendo totalmente divino, fez-se totalmente humano, cheio de graça e de verdade. Jesus é cheio de graça e de verdade. Quando Deus se revelou a Moisés, ele revelou a si mesmo como grande em beneficência e verdade. Olha para entender, Êxodo 34:6. Por que João está falando? João falou que ele veio cheio de graça e de verdade, porque essa foi a forma que Deus se apresentou para Moisés em Êxodo 34:6. Olha aí, é uma testificação. O que ele estava querendo defender? O que João estava falando? João estava mostrando que Deus é o mesmo Jesus que habitou nessa terra, que Jesus era Deus. Então ele está batendo exemplos da antiga aliança com a nova. Olha Êxodo 34:6. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade.
É o próprio Deus que está falando. João estava afirmando que Jesus Cristo é aquele que falou a Moisés: se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Talvez para você nessa noite, essa revelação de que Cristo é Deus seja chovendo molhado. Mas para muitos ainda nos nossos dias, tratam Deus como um poder maior, Jesus um pouco mais fraco, e o Espírito Santo nem se fala, um pouco mais fraco ainda que... Há essa forma de entendimento hoje ainda dentro das igrejas. E para muitos acreditam que Jesus não é Deus, e a palavra está falando e cravando que Ele é Deus. O que está falando aqui? Agora o versículo, vamos no 15, perdão. Versículo 15. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Cara, como assim? Como assim, pastor? Eu leio a Bíblia, e a Bíblia fala que João Batista era mais velho que Jesus, que João Batista nasceu primeiro que ele. Ele tinha 6 meses quando Jesus nasceu, aproximadamente. João Batista iniciou seu ministério antes do Salvador, conforme o registro que está lá em Lucas capítulo 3, do versos 1 ao 20. Só que, embora na cultura judaica a precedência no tempo normalmente ela conferisse um status de maior importância, a pré-existência de Jesus transcende essa ordem, e é isso que João Batista está falando. Ele transcende essa ordem cronológica, ou seja, a afirmação de João em este é aquele de quem eu falei, o que vem após mim existia antes de mim, destaca esse ponto crucial, que é o quê? Ao se referir de Jesus como aquele que existia antes de mim, João não apenas reconhece a sua própria posição como precursor, mas também declara a verdadeira natureza de Jesus como Filho de Deus, que sempre esteve presente antes da criação do mundo. Essa preexistência é um testemunho poderoso da divindade de Cristo, que se manifesta em sua autoridade e a sua missão. João Batista é um modelo de humildade, irmãos. Ele é um modelo de humildade, e também de um foco tremendo, de um foco ministerial, um foco no seu ministério. Ele entende a sua própria vocação, ele entende o que Cristo queria, o que Deus tinha para a vida dele. A sua vocação foi gastada, ou melhor, sua vida foi gastada em fazer o quê? Em preparar o caminho para aquele que é eterno, e que mesmo chegando depois dele, em termos de tempo, ele possui um status incomparável, como Senhor e como Salvador. Esse versículo enfatiza a importância de reconhecer Jesus como o centro da fé cristã. Ele é o centro, Ele é a raiz. Além disso, também de sublinhar a relevância do testemunho de João como parte do plano redentor de Deus. É interessante que hoje a gente pode contemplar essa revelação porque a gente tem a Bíblia, e a gente sabe o papel importantíssimo que João teve. Mas quem disse que você não pode ter um papel fundamental? Quem disse que eu? Quem disse que nós?
Às vezes a gente olha e diz, não, mas eu não. Aí entra o propósito, tem um vídeo. E quando eu falo de propósito, eu gosto de lembrar desse vídeo. Existe um homem fazendo-se como se fosse Deus, e encenando como se as pessoas estivessem diante de Deus no céu, depois da sua morte. E essas pessoas se apresentam diante do trono, diante de Deus. E aí ele faz uma pergunta: quem é você? E aí o primeiro diz: eu sou um pastor, eu cuidei de tal igreja, de tantas pessoas, não sei o que. E ele faz toda uma propaganda. E Deus pega e diz para ele: você não cumpriu o seu propósito. O propósito que eu tinha para você era que você fosse um contador, e através da sua vida, não sei quantas pessoas, ele dava um número de pessoas que iriam se converter, através do propósito que Deus tinha para a vida dele. Passava aquele homem, daqui a pouco vinha um contador, se apresentava diante de Deus e dizia: quem é você? Deus dizia para ele, diz: eu sou um contador. E Deus pegou e olhou para ele e diz assim: se você não foi chamado para ser um contador, o seu propósito era ser um pastor, e através do seu pastorado você ia atingir tantas pessoas e tal, você não cumpriu o seu propósito. Daqui a pouco aparece uma mulher, e uma mulher entra naquele cenário, e ela, de forma humilde, com uma voz embargada, chorando naquele momento, conversando com Deus. E ele pergunta para ela: quem é você? E ela diz: eu sou somente uma mãe, e eu cuidei dos meus filhos a vida inteira. Eu cuidei para que eles não se perdessem, para que eles fossem criados nesse caminho e tal. E ele pega e diz para ela: entra no regozijo eterno, serva boa e fiel. Você cumpriu o seu propósito. Eu chamei você exatamente para isso, para você cuidar desses 2 filhos. E através desses 2 filhos, esses filhos alcançaram então esse número absurdo de pessoas para o reino de Deus. Quem é você? Será que quando nós estivermos lá, será que nós não vamos ter? Por isso que eu digo: viva o propósito. Deixa eu falar uma coisa para ti. Você já é um salvo? Amém, glória a Deus. Se você já é um salvo, se você já é alguém que persevera, que entregou sua vida para Jesus, já creu e o recebeu, você está salvo, você está vivendo uma vida de salvo, continuando na caminhada com Cristo. Ei, mas deixa eu falar uma coisa, não para aí. Vamos botar que a nossa vida ela é feita de 100%. Se você já está salvo, já está se mantendo na caminhada, você tem 50%. Os outros 50% é o propósito que Deus tem para a tua vida. Ei, não deixa nada nem ninguém, não deixa nada nem ninguém tirar esse propósito do teu coração, desacreditar naquilo que Deus tem para a tua vida. João Batista foi uma voz, e essa voz preparou o caminho para o Salvador. Acredite, não perca tempo com coisas que vão ficar nessa terra. Cumpra o propósito que Deus tem para a tua vida, identifique o que Ele tem para você, e seja uma luz que brilha, uma luz que dissipa as trevas. Seja alguém que realmente manifesta a glória de Deus. Aleluia! Tem alguém aqui comigo? Aleluia! Vale a pena. Vale a pena renunciar. Vale a pena abrir mão do seu eu. Vale a pena abrir mão do seu tempo por Ele. Ei, que isso fique cravado no teu coração. O 16 e o 17. Eu vou até o 18 nessa noite. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A passagem, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ela revela
um contraste profundo entre dois períodos significativos da história da salvação. A lei dada a Moisés foi uma expressão do desejo de Deus de guiar seu povo, estabelecendo normas e princípios que revelavam o seu caráter e também a sua vontade. No entanto, a lei também expôs a incapacidade humana de cumprir perfeitamente essas exigências, levando à necessidade de um Salvador. Por outro lado, a vinda de Jesus Cristo marca um novo capítulo na revelação de Deus à humanidade. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Essa frase enfatiza que através de Cristo recebemos não apenas a graça que nos perdoa, mas uma capacidade de viver a verdade que transforma as nossas vidas. Jesus não é apenas uma continuidade da lei, Ele é a plenitude da revelação de Deus. Ele se destaca acima das principais figuras, as mais importantes da antiga aliança, do Antigo Testamento, como Abraão. Isso vai relatar em João capítulo 8, 5, 3, falando que ele é mais importante, que ele é maior. Fala também de Jacó em João capítulo 4, versos 12. Fala também de Moisés em João capítulo 5, versos 46 e 47. Pois traz a verdadeira essência da graça e da verdade só em Jesus. Enquanto a lei tinha um propósito específico, a vinda do Messias trouxe a realidade plena da salvação e da relação pessoal com Deus, permitindo que todos, sem exceção, independentemente da sua origem ou passado, experimentem a misericórdia e a verdade do Criador. Versículo 18 e último dessa noite. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Essa tradução da Bíblia, ela usa a expressão Deus unigênito. E tem outras versões que trazem Filho unigênito. E aqui está se referindo a Jesus nessa passagem. Ou seja, essa escolha de palavras, ela enfatiza a divindade de Cristo e a sua relação única com o Senhor. A palavra grega monógenes, que significa único ou filho único, ou único do tipo, indica que Jesus é singular em sua essência e natureza, sendo tanto Deus quanto homem. Esse versículo ensina que, embora ninguém tenha visto Deus em sua totalidade, Jesus, o Filho unigênito, tem a autoridade e a capacidade de revelar o Senhor aos seres humanos. Ele não apenas traz uma mensagem de Deus, mas também vive essa mensagem, manifestando a natureza de Deus de forma acessível e compreensível. Essa declaração é de grande importância, porque nos mostra que Jesus é a única e verdadeira revelação do Criador. Enquanto a lei e os profetas, eles forneceram vislumbres, os vislumbres da vontade de Deus, é através de Jesus que nós recebemos a plenitude de sua graça e da sua verdade. Portanto, Ele é a ponte, portanto, Ele é o caminho entre Deus e a humanidade, permitindo que eu e você compreendêssemos melhor o amor e a santidade do Deus Altíssimo. Que o Senhor venha nessa noite revelar quem Ele é ao teu coração ainda mais,
que você possa saber que o Deus Emanuel, aquele que tabernaculou entre nós, a palavra Emanuel significa Deus presente, Deus conosco. Ele viveu, Ele armou a sua tenda, que era a sua própria carne, e habitou e andou entre nós, cheio de graça e de verdade, trazendo luz aonde havia trevas. E esse é o evangelho que eu e você temos no nosso coração, capaz de dissipar toda e qualquer trevas. Viva o teu propósito, viva o que Deus tem para você. Seja alguém que prepara o caminho da volta do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé.